Quando acontece uma intervenção dessa, raramente acontece, claro. O cirurgião, ele tá ali voltado para a cirurgia. Perfeito. O anestesista tá cuidando dessa monitorização do paciente, para saber se tá ok e tal. Deu algum problema? Quem socorre normalmente? Os dois colegas de trabalho junto? Normalmente é o anestesista que vai entrar em ação ali? Como que funciona esse procedimento? Que são muitas complicações possíveis, né? Mas, por exemplo, em caso de uma parada cardiorrespiratória, então, a gente tem a equipe toda trabalhando. O médico, a pessoa que vai comandar aquela parada, vai comandar aquilo, vai ser o anestesiologista. Então, ele que vai estar à frente assumindo aquele procedimento. Perfeito. Ele assume aquela posição e ele vai primeiro, conseguir nomear para cada pessoa, para cada profissional que está ali, olha, você, por favor, fica marcando o tempo. Você vai ficar na medicação, você vai ficar na massagem. A massagem tem que ser revezada a cada 2 minutos. Então, o anestesista que vai ficar atento, 2 minutos, troca o ciclo. Agora, vamos supor que essa intercorrência tenha acontecido enquanto o paciente está com o tórax aberto. O cirurgião que vai ter que assumir a massagem cardíaca, porque existe uma massagem direta do coração. Então, são muitas vertentes possíveis dentro de um contexto de uma cirurgia. Vai depender da cirurgia que está acontecendo, do momento. Às vezes o paciente tem essa parada logo após a indução anestésica. Ou não, ou às vezes o paciente tem essa parada durante o procedimento cirúrgico. Aí o cirurgião vai estar ali e ele vai entrar nesse contexto de reanimação, né? Às vezes ele tem alguma complicação logo após o procedimento, então o cirurgião às vezes já nem está no centro cirúrgico, porque quem inicia e termina esse ciclo do paciente dentro do centro cirúrgico acaba sendo o anestesista, que é a anestesia, e ele acompanha o paciente até a sala de recuperação pós-anestésica ou, no caso de um paciente grave, até a UTI. Então, o anestesista que vai estar ali do início ao fim. Então, depende muito do momento e da situação em si. Ou se a complicação não é uma parada, mas um sangramento intenso, por exemplo. Aí o cirurgião, ele é grande protagonista para que ele encontre o foco de sangramento. Enquanto isso, a gente tenta reverter as consequências desse sangramento. Então, a gente vai lá, transfunde sangue e tenta manter a pressão e passa um acesso central, liga uma droga para que mantenha a pressão, hidrata o paciente. Então, a gente age, todo mundo tem a sua função dentro da sala cirúrgica. Por isso que é tão importante que tenha uma organização ali dentro. Até né? Em relação a esses exames que chegam antes, Perfeito. O plano cirúrgico que vai ser feito, porque essa intercorrência, essa urgência pode acontecer a qualquer momento durante... Perfeito, a qualquer momento, né? O ser humano, infelizmente, ele não é matemático, né? Assim, não existe uma equação perfeita para que eu consiga saber exatamente qual o destino que esse paciente vai ter dentro de uma cirurgia. Infelizmente, não existe isso. Então, a gente trabalha com porcentagens. Então, assim, existe uma porcentagem, um risco relacionado a esse paciente. Por exemplo, o paciente é cardiopata, o paciente tem diversos problemas de saúde. Então, ele tem um risco associado à cirurgia e à anestesia maior do que um paciente que é totalmente saudável. Agora, eu consigo falar que esse paciente totalmente saudável está isento de qualquer complicação? Não consigo, né? Porque é um ser humano, porque existem milhões de vertentes, né? Não existe uma equação. Agora, o que eu consigo falar? Eu consigo falar que muito, muito, muito provavelmente ele não vai ter complicação. Então, isso acontece muito de vez em quando, essa questão. Muito, então, muito, tirar muito. esse medo de quem está assistindo. Vamos tirar esse medo, Porque tá gente. tranquilo. Foi só uma dúvida. Não, e nós trabalhamos com tudo, né? Tanto pacientes graves como pacientes eletivos que vão passar por cirurgias e antes conseguem fazer todos os exames. Então, como a gente trabalha com esse mundo, né? Diversos tipos de pacientes, é importante que as pessoas saibam, né? Que existem riscos, mas que atualmente a gente consegue contornar a grande maioria deles, tanto com a nossa avaliação pré-anestésica, como com nossos equipamentos
equipamentos, como com uma equipe bem treinada. Então, os riscos estão muito menores do que já foram. Isso Show de bola.